A partir de hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, 27 de maio de 2025, está temporariamente suspenso todo e qualquer tipo de entrevista para vistos de estudante, FMIJ. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder dar um pouco mais de informações sobre tudo que saiu na mídia até agora, para que você entenda um pouco melhor o que está acontecendo e saiba se isso vai ou não impactar o teu processo, esteja você pensando em aplicar para o visto ou já em processo mais avançado, inclusive com a entrevista já agendada. Essa informação ela viria de uma ordem que teria sido assinada pelo secretário de Estado americano, o Marco Rubio. Muitas pessoas se perguntaram se isso realmente era verdade, afinal, isso foi noticiado por um jornal chamado Politico, e esse documento que teria sido assinado, ele seria um documento que ele não necessariamente ele é divulgado a público. Muitas vezes esse documento ele vem de comunicação interna entre o secretário de Estado e as embaixadas, os consulados. E acontece que esse jornal chamado Politico teve acesso a esse documento, ele teria vazado essa informação na mídia. Para quem estava se perguntando se isso era verdade, sim, isso é verdade, isso está acontecendo. Os clientes da minha empresa de vistos americanos, a Move Vistos, eles têm recebido essa mensagem aqui na tela quando eles vão tentar fazer um agendamento. Ela diz que o sistema está ocupado, por favor tente mais tarde. Lembrando, isso vale para vistos de estudante, isso não está afetando os vistos de turismo. Apesar do governo americano ainda não ter se pronunciado oficialmente sobre esse assunto, sim, já está valendo e a gente consegue ver pelo próprio site de agendamento. E o que o governo americano está alegando para solicitar essa paralisação? Eles estão dizendo que essa medida é para poder preparar a implementação de um sistema de verificação de redes sociais dos futuros aplicantes. E sim, se você estiver se perguntando, isso tem a ver com aquela polêmica de Harvard e de outras universidades com alguns estudantes internacionais, e eu vou explicar isso daqui melhor. Eu me chamo Cris, nesse canal aqui eu falo sobre a vida nos Estados Unidos e assuntos relacionados a isso, então se você gosta desse tipo de assunto, já clica aqui e se inscreve. Algumas informações importantes. Primeiro, isso não afeta só brasileiros, isso vale para o mundo inteiro, tá bom? Então não é nada direcionado para os brasileiros. Mas vocês vão entendendo nesse vídeo que ela também não está relacionada a uma prática que seja comum entre brasileiros, sabe? E por que essa ordem ela é temporária? De acordo com esse documento, isso teria validade até que novas diretrizes tenham sido emitidas, o que é esperado, de acordo com a matéria do jornal, já nos próximos dias. É importante saber que assim, a gente está na época da inteligência artificial, computação em alta, então todo mundo sabe que quando você aplica para um visto americano, sim, suas redes sociais elas vão ser analisadas durante o seu processo. É uma informação pública que o governo americano tem acesso e que ele pode entender se dali ele vê algum comportamento inadequado para o visto que você está pretendendo aplicar. Mas a polêmica ela fica bem maior do que isso quando você entende o que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos. O número de estudantes internacionais é muito grande e tem muitos estudantes que têm usado do privilégio de estar nos Estados Unidos se capacitando, principalmente em universidades de ponta, para fazer ativismo político. E é aí que o problema começa. O governo americano, inclusive, já tinha falado sobre o fato de que eles estão monitorando as redes sociais das pessoas para saber se as pessoas estão envolvidas em alguma atividade que coloque em risco a segurança nacional. E eu vou dar alguns exemplos para você entender na prática o que está acontecendo. Aconteceu, por exemplo, agora no dia 8 de março de 2025, em que um estudante chamado, e aí eu não vou saber falar o nome dele direito, mas é como Mahmoud Khalil, que é um estudante da Palestina de 30 anos de idade, que foi preso pelo ICE. Ele é um estudante da Universidade de Columbia, uma universidade de ponta super famosa. Ele estava liderando protestos pró-Palestina no campus da universidade. Ele estava defendendo o grupo terrorista do Hamas e foi preso por isso. Desde então ele está detido num centro de detenção lá em Louisiana, esperando por uma audiência de deportação. Aí eu te pergunto, o que um estudante, José, que vai para uma universidade americana tem a se preocupar se ele não está envolvido nesse tipo de prática? Nada. Vou dar outro exemplo. 2 meses depois disso, no dia 7 de maio de 2025, um grupo de dezenas de estudantes da mesma universidade, de Columbia University, eles invadiram uma biblioteca e eles estavam exigindo que a universidade rompesse com investimentos ligados a Israel, pelo mesmo motivo político de estar apoiando o mesmo grupo que o outro rapaz. E acabou que 78 desses estudantes protestando foram presos, acabaram sendo liberados 24 horas depois, mas estão respondendo por invasão de propriedade privada. E eu vou te dar só mais um exemplo para você poder ver na prática o que tem acontecido. Aconteceu na noite do dia 6 para o 7 de maio de 2025 também, na University of Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, onde cerca de 30 estudantes invadiram um prédio recém-financiado pela Boeing, protestando contra contratos militares da empresa com Israel. Eles fecharam entradas, saídas, colocaram fogo em um monte de coisa. A equipe da SWAT, daquela polícia especial, ela entrou em cena
Todos eles foram presos e estão respondendo na justiça também. Percebe o padrão? E aí eu te pergunto, se você é líder ou faz parte da administração que lidera o país, esse é o tipo de gente que você quer deixar? Vem trazer caos, destruição, desrespeito à propriedade privada, que protege grupos terroristas? Com certeza não é esse os Estados Unidos que você quer ver. Um estudante internacional que vai para o país, ele tem que ir para progredir academicamente, para viver uma experiência cultural imersiva, e não para poder liderar um montim dentro do país. Se você já estudou um pouco sobre a escola de Frankfurt, você vai saber que esse foi o mesmo modus operandi que filósofos no século passado entraram em universidades americanas, às vezes como professores, e acabaram criando um plano que viria a influenciar drasticamente a cultura americana de uma forma contrária ao que foi a cultura do país até então. Só que agora o governo americano está atento e ele está querendo bloquear esse tipo de coisa de acontecer. Não dá para julgar. Eles têm sim como responsáveis pelo país que promover a segurança nacional, isso é um fato. E se eles entendem que essas pessoas estão vindo para cá criar um problema, o que é mais natural do que eles filtrarem quem são as pessoas que estão entrando para tentar monitorar quem são as pessoas que estão dando práticas que colocam em risco a população americana. É isso que é esperado do governo, e eu não vejo absolutamente nada de errado nisso. Inclusive é de entendimento de todos os canais que noticiaram que realmente a pausa é temporária, é uma questão de dias. Lembra que na época da pandemia aconteceu algo semelhante, onde houve uma paralisação e as coisas voltaram ao normal para o visto de estudante muito rapidamente. No caso, o visto de turismo se estendeu por muito mais tempo, mas a expectativa é realmente de que nos próximos dias, com a divulgação das novas políticas de monitoramento das redes sociais, isso normalize. Nada que você, aplicante do visto de estudante brasileiro, que não está envolvido em nada disso, o Brasil não tem histórico de se envolver nesse tipo de problema, não que seja conhecido pela gente, a gente não vê casos de brasileiros presos por estarem incentivando esse tipo de coisa, não é o público que está envolvido nessas polêmicas globais, então nada para que nós brasileiros nos preocupemos. É só questão de aguardar as coisas se resolverem para dar tudo certo. Esse é inclusive o entendimento da Forbes, que já postou notícias sobre isso. Não só a Forbes, como outros jornais também entendem que é só uma paralisação temporária que já voltou ao normal. É até importante você entender qual que é o impacto econômico que os estudantes têm nos Estados Unidos. É muito maior do que vocês imaginam. Só para você ter noção, pessoas como o próprio Elon Musk, o fundador da Tesla, da SpaceX, Neuralink, ele veio para os Estados Unidos com um visto de estudante e hoje ele é considerado o maior inovador do século. Se a gente for pensar no CEO do Google, ele é um indiano que veio com visto de estudante. Se você for pensar no cofundador do Instagram, e olha só, um brasileiro agora, ele veio com visto de estudante. O visto de estudante, ele é um imã de potenciais empresários e pessoas que contribuem com o país. Só para você ter uma noção, no ano fiscal 2023-2024, os estudantes internacionais movimentaram 43 bilhões de dólares nos Estados Unidos em um ano só. Só para você ter uma noção, é estimado que dessa movimentação da economia dos estudantes internacionais são gerados 378 mil empregos. Você tem noção de quanto americano se sustenta a partir da atividade econômica gerada pelos estudantes internacionais? Sem falar que o estudante internacional ele não tem o desconto que o nativo que mora no estado da universidade tem na hora que ele vai pagar a tuition. Então o estudante internacional ele paga o preço cheio. Isso para as universidades é uma receita importantíssima. E aí se você for pensar em aluguel, passeio, alimentação, é um absurdo você pensar no dinheiro que os estudantes internacionais trazem de fora para os Estados Unidos e o tanto que isso movimenta a economia local. É um dinheiro completamente necessário para o país hoje em dia. Sem falar no impacto que isso tem na mão de obra local. As empresas americanas, principalmente empresas de alto nível, de tecnologia, da área de STEM de maneira geral, eles precisam do estudante internacional para conseguir produzir o que eles produzem. Em 2023, para você ter uma ideia, só de estudantes internacionais que já tinham concluído um curso de mestrado, por exemplo, e que estavam fazendo uso do OPT, trabalhando legalmente no país e contribuindo com a movimentação da economia, eram 276 mil estudantes trabalhando legalmente, em tempo integral autorizado pelo governo americano. Isso só daqueles que estavam no primeiro ano após a conclusão, mas de pessoas que estavam em cursos na área de STEM, que já tinham estendido o seu OPT para usar por 2 ou 3 anos, a gente adiciona mais 122 mil estudantes. Sem essa mão de obra, várias dessas empresas líderes mundiais elas vão ter um problema gigantesco de falta de profissionais para poder fazer o que eles precisam fazer para continuar sendo o que eles são. Então, o governo americano ele entende isso. O Donald Trump ele já tinha falado sobre isso no início do governo, que ele queria inclusive potencializar algumas oportunidades para estudantes universitários. Mas acontece que isso não dá para os estudantes a liberdade de fazer o que ele quer,
de apoiar grupos que estão brigando com o país. Não foi para isso que o governo americano ele emitiu o visto F1 para esses estudantes, entende? À toa que a gente está vendo nos últimos meses no governo atual um índice recorde de aprovação de visto de estudante para cursos universitários. Mas quando eu falo recorde, é um índice absurdo. Então essa administração já sinalizou que está tudo certo com os estudantes internacionais, que eles são bem-vindos e que é esse o tipo de programa que eles querem fomentar. Porque a gente vê isso na prática nas análises dos vistos, nos números de aprovação dos clientes que a gente tem na Move Vistos. Índices de aprovação muito superiores a vistos de turismo e visto de estudante para curso de inglês, por exemplo. Maior, inclusive, do que muitos advogados falam sobre vistos de imigrante. Então tá tudo bem, o governo americano ele sabe que isso é importante para o país. E com essa nova medida que eles vão incorporar, de maior verificação nas redes sociais, isso vai ser benéfico, inclusive, para as pessoas que não estão fazendo nada de errado, porque elas vão estar vindo simplesmente para poder estudar, para poder aprender, se desenvolver, contribuir com o país, com o desenvolvimento econômico do país, eventualmente até poder entrar no mercado de trabalho, como alguns dos casos que eu citei aqui. E elas não têm nada a dever, elas não estão envolvidas em nenhuma polêmica política, em nenhuma atividade que coloque em risco a segurança nacional. Não existe problema nenhum. Então, você que está pensando em tirar o visto de estudante, tudo normal, segue o jogo. Quem já está com a entrevista agendada, inclusive a entrevista está mantida, ou seja, o governo americano está sim analisando essas pessoas, eles só querem dar uma pausa, vão implementar essa medida em alguns dias e as coisas voltam ao normal. Quando houve uma última paralisação, na época da pandemia, o que a gente viu? Qualquer paralisação ela gera um acúmulo de pessoas querendo fazer entrevista. Os clientes da Move não precisam se preocupar, porque nós temos um time dedicado a fazer antecipação de entrevista. Então, uma vez que liberar a data, o nosso time vai se dedicar a agendar a entrevista o mais rápido possível para os nossos clientes do visto de estudante. Turismo continua tudo normal, não está sendo afetado por isso por enquanto. Agora, para as pessoas que estão no processo ainda ou que vão começar o processo agora, quanto antes você fizer isso, melhor. Porque o que aconteceu na época da pandemia? Houve um acúmulo de pessoas que ficaram ali um tempo sem entrevista, e quando destravou a entrevista, isso gerou uma fila. E entrevistas que normalmente são marcadas para uma semana depois, 3 semanas depois, 2 semanas depois, começaram a ser marcadas para 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, se você está pensando em avançar nesse processo, eu venho avisando isso o tempo inteiro. Acelera no processo, porque as coisas podem mudar a qualquer momento. A princípio, essa notícia não significa que nenhuma mudança significativa vai ser feita, é mais uma interrupção temporária, mas a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, garanta que você vai tirar o seu projeto do papel antes que você seja impactado por alguma coisa. Se você quiser, por exemplo, começar a fazer uma graduação, uma pós-graduação, ainda esse ano, que já está em cima da hora, ou no início do ano que vem, voa, porque você precisa avançar no processo de planejamento acadêmico e conseguir estar pronto para poder agendar a sua entrevista. E dependendo de como que for essa dinâmica aqui, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade de marcar entrevista se você demorar demais para chegar nessa etapa. Então, igual aconteceu na época da pandemia, quem foi esperar as coisas se resolver para poder entrar na fila, teve que pegar uma fila depois de 1 ano, vocês lembram disso? Tinham pessoas conseguindo data de entrevista para só 1 ano para frente. Isso foi mais no visto de turismo, é verdade. De estudante não chegou a ser tão dramático assim não. Mas você não vai querer que o teu projeto seja paralisado, porque a sua vida ela não está paralisada, só porque você ficou esperando as coisas se resolverem. Então já avança no seu planejamento acadêmico. Quem vai estudar inglês não precisa se preocupar com prova de proficiência, mas já pode ir sendo aceito pela instituição, gerando I-20, avançando na D160. Quem vai fazer pós-graduação tem que passar na prova de proficiência, traduzir alguns documentos, ser aceito pela instituição. Tem gente que vai fazer financiamento estudantil, que a Move Vistos ajuda bastante gente a fazer isso, para cursos de pós-graduação principalmente, para depois estar apto a preencher a D160 e ficar pronto para a entrevista. Então, voa nesse processo, não deixa isso travar os seus planos, porque já já as coisas normalizam e você não vai querer ter ficado esperando e agora ter que encarar uma fila muito maior do que você poderia. Qualquer novidade sobre esse tema, pode ser que eu volte aqui para fazer algum outro vídeo. Você pode encontrar no Instagram da minha empresa, Move Vistos. Qualquer atualização vai sair lá. Nós fomos um dos primeiros do país a noticiar isso daqui, porque a gente está monitorando tudo, então saiba que com a gente você não vai perder nada. Quem quiser, inclusive, tirar o visto americano, entender melhor e acelerar esse processo, aqui na descrição vão ter 2 links. Um para a nossa mentoria do F1 Professional, que são para cursos acadêmicos, que tem um viés de capacitação para melhorar no mercado de trabalho muito forte, que dá a oportunidade de trabalhar enquanto estuda nos Estados Unidos legalmente. E vai ter um segundo link que vai falar sobre visto de turismo e visto de estudante de inglês. Clica aqui embaixo, preenche o formulário, fala com o meu time, marca uma reunião para a gente poder entender o teu perfil, ver qual que é o melhor caminho para você, para a gente entender qual é o teu perfil, tirar suas dúvidas e colocar esse teu projeto em prática, tá bom?
Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal e vou te falar uma coisa. Eu tô com um curso que eu tô dando de graça para os nossos clientes e você não precisa clicar em lugar nenhum para poder acessar ele. Tá público aqui no meu canal do YouTube mesmo. Eu vou deixar, inclusive, aqui na tela o primeiro desses vídeos, que é para promover em você uma reflexão sobre se os Estados Unidos é realmente para você. Então, mesmo que você já esteja nessa jornada, olha, porque ele vai fazer você amadurecer demais a sua visão e o seu planejamento. Eu te garanto que no futuro, quando você estiver aqui nos Estados Unidos, você vai me agradecer por ter feito esse exercício, porque ele vai te segurar nas horas de dificuldade. Toda semana eu estou trazendo 2 vídeos sobre esse curso até que eu termine ele. Tem vídeo pra caramba pra postar ainda e você vai conseguir acompanhar. Então clica aqui e assiste lá que você vai adorar. Um abraço e até mais.